Boa noite, meus irmãos. Nós estamos cultuando ao nosso Deus e ao mesmo tempo celebrando mais um aniversário, um novo aniversário da Igreja Presbiteriana de Vila Natal. E, como de costume, a sociedade convida um pregador, e hoje, em especial, a UCP esteve auxiliando na liturgia, cantando, orando, e nós louvamos a Deus porque da pouco de pequeninos vem o perfeito louvor. E Jesus diz para deixar vir a mim todas as crianças, porque delas também é o reino de Deus. Nós louvamos porque tem crianças que estão aprendendo desde cedo. E as crianças convidaram, não foi uma delas certamente. Foi a nossa irmã Vanessa, que através, dirigindo ao CP, coordenando ao CP, convidou para estar trazendo a palavra, sendo mensageiro dessa noite, nosso irmão Gustavo, quarto hornista do seminário JMC, já praticamente bacharel em teologia, e ele está aqui, está com a esposa e a esposa, já tiveram conosco aqui, um acampa dentro, tiveram conosco, e ele vai ser o porta-voz para nós, trazendo a palavra de Deus para os nossos corações, para nos alegrar, para nos fortalecer, para nos desafiar a sempre estar no Senhor. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que abençoe grandemente Gustavo, para trazer a palavra do nosso Deus. Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Fico honrado e feliz por estar aqui novamente. Agradeço o convite da Vanessa, claro, a mando do conselho também, com autorização. E é uma alegria estar aqui com os irmãos novamente. Trago o abraço de Itapecerica. Quando eu falei hoje que estava vindo para cá, o pessoal manda um abraço para o pessoal de Vila Natal. A igreja gosta muito daqui, eu sei que é recíproco. Convido os irmãos para nós meditarmos nessa noite em Tiago, a Epístola de Tiago, capítulo 4, Tiago 4, versículos 13 a 17. Tiago 4, de 13 a 17. Peço que os irmãos acompanhem a leitura assim que encontrarem. A palavra do nosso Deus assim nos diz: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Convido os irmãos para nós orarmos mais uma vez. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, ó Pai, que está disponível a nós, ó Pai, em nossa língua, para que leiamos, ó Deus, para que a compreendamos e que assim seja nessa noite, ó Pai. A palavra sendo exposta e o Teu Espírito Santo aplicando aos nossos corações, ó Deus. Nós precisamos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Nos abençoe nessa noite e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja está fazendo aniversário. Isso é muito bom, né? Comemorarmos mais um ano. Aqui foi falado de 20 anos desde que começou o trabalho, mas é o 9º ano de organização, correto? 9º ano? O 9º aniversário. E é muito bom nós olharmos para trás, agora com a igreja construída, com tudo pronto, e vermos o que Deus fez por essa igreja, tudo que Deus trabalhou. Mas quem sabe há 20 anos atrás, quando a igreja começou na casa de um dos irmãos, quem saberia o que viraria a igreja? Quem que imaginava o que sucederia com a igreja? Tantas coisas aconteceram, tantos fatos e situações boas e ruins aconteceram, e a gente, na maioria delas, não tem controle sobre essas situações.
E é interessante falarmos desse texto num dia como aniversário, porque quando a gente fala de aniversário, a gente comemora 9 de aniversário, mas já pensa nos próximos 10, 20, 30, né? Faz parte do ser humano sonhar. Faz parte de nós fazermos projetos, né? Tem ali fixado ali na parede o sonho dos irmãos quanto à igreja, né? Construir um prédio aqui, aumentar. E é muito bom, isso é louvável diante de Deus nós planejarmos. E Deus realmente se alegra quando nós planejamos, quando nós temos projetos para a expansão do reino de Deus aqui. Só que às vezes a gente pode ser levado por um caminho mau ao fazermos esses projetos. E é isso que Tiago está falando aqui, de um pecado, quando nós vamos planejar. Ou seja, ele vai dar a forma correta de nós planejarmos. Tiago escreve aqui, meus irmãos, é interessante notar que o público que ele está escrevendo aqui são cristãos judeus, que foram dispersos por causa da perseguição dos primeiros séculos da igreja. E os judeus naquela época eram muito dados a negócios, né? Até hoje os judeus são conhecidos como bons comerciantes, bons negociadores. E no texto está mostrando um pouquinho disso. Alguns irmãos que estavam planejando ir para uma cidade, fazer projetos, ficar lá por tanto tempo, negociar. E Tiago, conhecendo o público dele, a igreja para quem ele escreve, ele vai alertar contra um problema na forma como esses irmãos estavam planejando suas vidas, na forma como eles estavam determinando e escrevendo o seu futuro. E observem que o texto inicia, ali no versículo 13, dizendo: atendei. Isso aqui é uma expressão que Tiago usa para chamar a atenção dos seus leitores. Tiago está chamando assim: atenção, meus irmãos. Né? Uma outra expressão que a Bíblia usa para mostrar essa ideia é aquela que o povo no Antigo Testamento usava para chamar os exércitos: eia, vamos, subamos, possuamos a terra. Então a ideia de chamar a atenção ao povo para que eles pudessem fazer alguma coisa. E aqui Tiago vai propor então uma solução de como nós devemos planejar. A primeira coisa que ele fala para nós considerarmos, está ali no versículo 14, é considerarmos quão frágil e breve é a nossa vida. Já para pensar quão frágil e breve é a nossa vida, observe que ele identificou o problema desses irmãos. Ele diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos 1 ano, negociaremos e teremos lucros. Então ele está dirigindo a essas pessoas que tinham a vida, de certo modo, planejada. Às vezes os pais planejam a vida de seus filhos. Meu filho vai fazer violão, meu filho vai fazer inglês, meu filho vai fazer isso. Quando ele tiver com 18 anos, eu vou mandar ele para uma faculdade, eu estou fazendo a poupança, ou ele vai estudar muito para passar na faculdade pública. E às vezes nós traçamos a nossa vida, ou a vida dos nossos filhos, ou a vida do nosso próximo, de tal modo que não pode sair 1 milímetro sequer do que nós planejamos. Alguns têm até um caderninho, né, do que tem que fazer, quais são as metas e os objetivos. E quando aquilo foge, nós ficamos preocupados, estressados e descontentes. Mas Tiago então está falando com essas pessoas que estavam com tudo planejado. Olha que essas pessoas aqui iam lá passar 1 ano. Então eles pensam assim: eu tenho controle sobre 1 ano da minha vida, eu vou planejar fazer isso. E ele fala: atentem vocês que fazem isso. E ele vai mostrar por que eles deveriam prestar atenção, qual que era o erro deles. E o versículo 15 então vai responder. O 14, diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Eles estavam pensando 1 ano à frente. E Tiago fala: vocês não sabem nem o que vai suceder amanhã. Você sabe o que vai suceder amanhã na sua vida? Você tem planos, todos nós temos planos: acordar cedo, cada um ir para o seu estudo, para o seu trabalho. Nós temos planos, mas nós de fato não sabemos. E ele fala: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Por isso que a primeira lição aqui é reconhecer quão breve e frágil é a nossa vida aqui. Porque nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Nós somos limitados, isso mostra a nossa limitação. Nós temos um Deus que é soberano, que é altíssimo e sabe de tudo. Mas nós aqui, enquanto vivemos nesse mundo, somos limitados. Não podemos ter controle sobre todos os fatos da nossa vida. Assim como sobre a vida da igreja. Nós não temos controle. Deus pode conduzir a igreja de uma forma que a gente nem esperava.
E assim acontece conosco também, porque nós somos limitados, nós não sabemos o que sucederá com a nossa vida. E Provérbios 27:1 diz assim: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Nós não podemos fazer planos de tal modo que a gente coloque toda a nossa confiança, toda a nossa esperança num futuro que a gente nem sabe se vai acontecer. Mas observe que ele não está ainda recomendando a gente não fazer planos. Ele está falando para a gente considerar a nossa vida, quão breve e frágil ela é. E tem um autor que fala, Kistemaga, que ele mostra quão frágeis nós somos. E ele diz: o orgulho cega o ser humano para a realidade, de modo que ele não vê o ridículo de seus atos. O ser humano faz planos e fala como se fosse o senhor de sua vida e como se Deus não existisse. Tolice completa. Tiago ouviu essa conversa absurda e registrou-a e mostra aos seus leitores como não faz sentido uma vida que na prática é ateísta. Aqui, meus irmãos, ele está mostrando um ateu prático que vive. Sabe o que é um ateu prático? É aquela pessoa que pode até se dizer crente, pode se dizer evangélica, qualquer coisa, mas na prática vive como se Deus não existisse. Nas suas decisões, em seus planos, ela não considera Deus. Nas decisões mais importantes da vida dela, ela nem para orar a Deus e consultar a vontade do Senhor sobre a sua vida. E Tiago então exorta essas pessoas, mas ele também mostra quão frágil a nossa vida. Ele fala: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Aqui tem bastante neblina, não tem nessa região? Região montanhosa? Lá até para que tem bastante, onde eu trabalho lá na igreja, e às vezes a gente chega de manhã, aquela neblina, e aí você dá uma piscada assim, de repente você olha, já sumiu, abriu aquele sol, você achava que ia fazer um dia chuvoso, frio, e de repente o sol mudou. E Tiago faz relação com a nossa vida, que a nossa vida é como uma neblina, que você vê, está ali, mas de repente desaparece. Outra tradução possível é como se fosse um vapor, Quem já cozinhou, quando abre a panela de arroz, está bem quente, ou um feijão, você abre, sai aquele vapor, não sai? Você viu ele saindo, não viu? Mas depois, para onde que ele foi? Você consegue acompanhá-lo? Ele desaparece. E Tiago fala: assim é a nossa vida. Nossa vida nesse mundo, meus irmãos, é breve. E ela é frágil. Por quê? Por causa do pecado de Adão no paraíso. Não é o propósito original de Deus isso para nós, mas por causa do pecado nós vamos morrer. Essa é a realidade. Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Então, quando nós planejarmos, nós devemos ter isso em mente, de que nossa vida é breve e é muito frágil. Muito frágil. E muitas coisas podem suceder a nós. E Jó, que sentiu isso muito bem na pele, ele relata lá em Jó 7, versículos 7 e 9, ele diz: lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem com sua sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe o que os levará. É como um sopro, diante da presença de Deus, desse Deus eterno que não tem início, que não tem fim. O que é a nossa vida? O que são 50, 60, 100 e poucos anos diante de Deus? Não são nada. Por isso que nós devemos reconhecer a nossa condição. É importante para nós sempre pensarmos em nossa condição. Isso nos dá humildade, isso nos dá sobriedade ao planejarmos. Ao entender que eu planejo, tenho aqui um ano, mas eu sei que Deus pode mudar, Deus pode interferir, Deus pode fazer coisas melhores, ou não dá aquilo que eu esperava. A gente precisa reconhecer quem nós somos. E a Bíblia ilustra uma parábola, a parábola do rico insensato, lá em Lucas 12, do 17 ao 20, aquele homem que tinha celeiros cheios já de bens, de grãos, e ele fala: mas é pouco, eu vou derrubar tudo, vou construir maiores ainda, para que eu possa beber, me regalar e viver o resto da minha vida. E a parábola fala, no finalzinho: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que tesoura para si, e não é rico para com Deus. O
o que é a nossa vida. A gente pode fazer tantos planos, mas é Deus. Por isso que a gente tem que olhar a nossa vida presente com base no que nós somos, no que Deus é. Somos breves, mas Deus é eterno. E então podemos começar a considerar, podemos planejar, podemos construir, podemos fazer inúmeros planos. Deus se alegra com os filhos dele desenvolvendo projetos, sonhando, mas Ele quer que nós consideremos que a nossa vida é uma vida de dependência a Ele. E nós precisamos fazer desse modo. Mas o texto continua então, além de mostrar que nós somos frágeis e breves, ele fala para nós olharmos para a soberania de Deus. Nós, como presbiterianos, afirmamos muito, a soberania de Deus. Mas, às vezes, na prática, ao colocar a soberania de Deus na nossa vida, a compreensão dela e entendê-la, às vezes ela se desfaz. E nós nos tornamos senhores da nossa própria história. Mas Tiago nos diz no versículo 15: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago então observe o contraste que ele faz. Em vez disso, em vez de dizer, eu farei isso, eu farei aquilo, eu pelo meu próprio poder, pela minha própria autossuficiência farei tudo isso. Não, se Deus quiser, eu vou fazer isso. E Tiago, meus irmãos, ele não está querendo aqui com isso nos ensinar algum jargão, alguma forma de falar, como se antes de fazer todos os meus projetos eu falasse, se Deus quiser, como se isso fosse resolver todo o problema. Tiago está trabalhando com um problema que é tanto de fala, porque ele observou isso, ele falou, em vez disso, devias dizer. Mas ele também está falando de uma forma de um estado de coração, um estado de mente, de entender que Deus é soberano. Então, é tanto falar como entender que se Deus permitir, se Ele na sua soberania, em sua graça e misericórdia permitir, então isso acontecerá. Então é olhar a nossa vida à luz do próprio Deus, entendendo que Ele é o Senhor. E isso então é uma atitude, é uma convicção de coração, é pensar sobre a vontade do Senhor sempre. Às vezes nós fazemos planos e a gente não considera Deus. Deus se agrada disso? É lícito isso? Onde Deus fica nessa questão? Isso vai me atrapalhar em meu relacionamento com Ele? Isso vai glorificar a Deus em minha vida, no meu trabalho? Isso vai fazer com que mais pessoas conheçam o Evangelho? Nós iremos considerar então os nossos planos à luz da soberania de Deus. E nós temos o alívio e a segurança que Romanos 12:2 fala sobre a vontade de Deus. Como que é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, ela é agradável a nós também. Nós que queremos servir a Deus como igreja, comemorando anos de aniversário, ela é boa para nós. Por isso que nós devemos deixar que Deus seja o soberano Senhor de nossa vida. Deixar com que Ele reina e tome conta de nós. Quando na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar e Ele diz, vocês vão orar assim. Uma das petições que Ele fala é, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus 6,10. Deus nos ensina a orarmos que venha o reino de Deus e que a vontade dEle seja feita em nós. E isso, quando mais próximo nós estamos da palavra de Deus, mais agradável será a nós a vontade de Deus. É muito bom para a igreja andar nos caminhos do Senhor. É necessário, não é bom só. É necessário, é indispensável. Mas isso também traz benefícios para a igreja, de forma que ela se agrade em que Deus está no controle. E o reverendo Nicodemos, ele disse uma questão interessante sobre esse texto. Ele fala, a arrogante pretensão quanto ao futuro dos negociantes cristãos, portanto, deveria ser substituída por uma declaração de plena dependência de Deus, Del Volante, que expressa a profunda convicção de que a vida é passageira, de que não se sabe o futuro e de que sem a graça de Deus nada se pode fazer. A expressão del volante é Deus está no controle, é Deus no controle da nossa vida. E isso deveria fazer parte da nossa vida, acordar, nos ajoelharmos, orarmos e falar, Deus, eu tenho planos, eu tenho trabalho, eu tenho muitas tarefas, mas o Senhor está no controle. Eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida e me conduza para fazer a Tua vontade. E assim, a vontade de Deus é feita por nosso intermédio. Olha uma história interessante que mostra a soberania de Deus. Lembram-se de José? Um belo dia ele saiu de casa para fazer o quê?
foi a pedido do pai dele, ver os irmãos. Falou assim, vai ver os seus irmãos, como eles estão, e tragam notícias. Ele saiu com esse propósito. Ele falou assim, eu vou lá, vou ver como que eles estão, se eles estão trabalhando direito, eu vou voltar para falar com meu pai. E José saiu de casa com esse plano, como se fosse o destino daquele dia. Mas o que aconteceu? Os irmãos dele, com inveja, com ciúmes de José, o lançaram numa cova, num poço ali, depois o venderam como escravo. E Deus continuou sendo soberano. A vontade de Deus continuou agindo na vida de José. Mudou-se o plano dele mudou, mas Deus ainda estava no controle, e ele foi para o Egito, e nós sabemos o fim da história. Lá no final, depois, quando ele é o segundo em todo o Egito, sendo apenas inferior a Faraó, tendo controle, ele falou que foi Deus quem permitiu que aquilo acontecesse. Deus estava no controle para que o mal fosse bem. Deus fez o mal virar bem, para que a vontade de Deus, para que a fome fosse suprida na terra, para que não houvesse escassez humana. Então José foi usado, mas isso porque nós sabemos toda a história, mas olhando os pedaços, às vezes é difícil entender, né? E nós estamos olhando dessa forma. Tem uma música também do Estênio Márcios, não sei quem conhece, é muito bom, recomendo, que é o tapeceiro, né? Um tapete. Quando você olha do lado avesso do tapete, do avesso, você não vê sentido ali, você vê pedaços, não compreende, mas quando todo o plano é virado, você vê a obra final, aí você fala, agora está explicado. Né? E assim é a providência de Deus, a soberania de Deus. Quando nós olhamos o momento, parece difícil. Às vezes, Deus nos faz passar por situações de intensa dor, de sofrimento, mas nós devemos lembrar disso, que Deus, a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e que no final, quando nós olharmos a obra toda, ela será perfeita, e tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que andam segundo a vontade de Deus. Por isso que nós devemos reconhecer a soberania. Então nós olhamos para quem nós somos, a nossa brevidade, quão breve e frágeis somos. Nós olhamos para a soberania de Deus, entendendo que Ele é o Senhor da história, que Ele dirige os nossos passos, que Ele nos comanda, que Ele conduz todo o universo. Mas também nós devemos reconhecer que planejar sem Deus é pecado. Olha aí, se você não sabia que isso é pecado, mais um pecado para a sua lista. Planejar sem Deus é pecado. Poxa, Gustavo, você veio aqui no aniversário falar de pecado? Isso é para nos ajudar, irmãos. Né? Isso é para motivar a igreja a planejar, sim, mas é considerar Deus, é sempre deixar que Deus faça parte da nossa vida, não apenas que Deus seja uma caixinha no domingo à noite em nossas vidas ou durante o domingo, mas que Ele seja parte de nossa vida, e reconhecendo então que Ele deve fazer parte de todos os assuntos. Ele deve fazer parte de com quem eu me casarei. Isso é importante, é uma decisão extremamente importante. O trabalho que eu terei, Deus também tem que ser consultado, Deus tem que estar no controle, sobre tudo, sobre como vivemos, com quem nos relacionamos. Deus se preocupa com isso, a Bíblia está aqui para mostrar isso, como Deus se preocupa com cada aspecto da nossa sociedade, com cada situação, como lidar com pobres, como lidar com todas as questões, inclusive aqui, quanto aos nossos negócios, quanto aos nossos planos. Deus, Ele faz parte de tudo isso. E o versículo 16, então, ele mostra isso. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Então, Tiago está mostrando agora que reconhecer que planejar sem Deus é pecado. E observe o que Calvino diz, que é muito interessante. Podemos aprender destas palavras que Tiago está condenando mais do que simplesmente uma fala equivocada. Eles estavam se gloriando em suas vãs pretensões, não somente roubavam a Deus o direito de governar, como também se gloriavam disso. Quando nós planejamos sem considerar Deus, nós estamos roubando a Deus o direito de governar. É muito forte isso. Tentamos tirar o domínio de Deus sobre nossas vidas. É claro que Ele nunca perde o domínio, irmãos. Ele é soberano, a gente reconhecendo isso ou não, mas quando nós reconhecemos, quando nós entregamos o controle da nossa vida a Ele, nós saberemos que tudo que Ele fará é para o nosso bem, para o bem do Evangelho, para a promoção do nome dEle.
e ele fala de arrogantes pretensões, que significa pensar muito de si, ou podemos dizer que aquele que se acha pensando mais de si do que convém. Ou seja, eles estavam se achando os tais. Assim, nesse ano nada vai nos impedir. Agora nós temos dinheiro, nós temos os planos, nós temos até pesquisas de mercado que vão determinar tudo. É só ir fazer. Engano, irmãos. Nós podemos sair daqui hoje, eu posso sair daqui, não vou falar para os irmãos não, eu posso sair daqui, encontrar um caminhão na rua e me matar. Pode acontecer, irmãos. Nós não temos controle sobre nossa vida. E a Deus deve ser dado esse controle, porque Ele é soberano, Ele é perfeito, irmãos. Ele sabe realmente o que precisamos, e sabe isso. E quando nós nos tornamos autossuficientes, como o presente século ensina a sermos autossuficientes, como o homem como centro do universo, né? Eu faço até uma brincadeira com isso, que é a teoria do umbigocentrismo. Alguém já ouviu falar? Umbigocentrismo? É que o mundo gira em torno do nosso umbigo, né? Então as pessoas agem como se tudo fosse por causa delas, em virtude do que elas querem, e elas são os próprios deuses. Então Deus fica de lado. E nós devemos reconhecer então Deus, porque apesar de confessarmos a Deus, de cremos em um Deus, às vezes nós podemos ser ateus na prática, como eu disse. Em nossa vida a gente pode demonstrar que a gente não está crendo em um Deus, em que a gente não está entregando o domínio a Ele. Portanto, nós devemos voltarmos, nos arrependermos e confiarmos em Deus, em sua soberania, e reconhecendo então que planejar sem Ele é pecado. E há alguns exemplos nas Escrituras. Provérbios 25, 14 é um deles. Diz-se que gabar-se daquilo que é falso, ele mostra que gabar-se do que é falso é comparado aos ventos ou trovões que não trazem chuva. Provérbios 25, 14. Eu falo assim, sabe aqueles trovões que falam assim, agora vai chover? O arrogante é assim, ele só anuncia uma coisa, mas na verdade ele não é nada. Por isso que é uma pretensa arrogância aqui, porque ele acha que é muito, mas não é nada, né? As nações mais poderosas do mundo podem achar que são muita coisa, podem achar que tem um controle sobre tudo, que tem bombas, mas eles não são nada comparados a Deus. Então nós precisamos reconhecer o nosso lugar como filhos de Deus. E também Isaías 47, 7:10, ele fala da Babilônia, da arrogância da Babilônia, que achava que era dona de tudo, que era todo-poderosa. Babilônia, quem é Babilônia hoje? Já foi. Portanto, nós precisamos saber isso. E o versículo 17 nos diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Isso essa planejar sem Deus é uma forma de omissão. Não levar Deus em conta, nós estamos sendo omissos. Então, omissão também é pecado na Bíblia. Nós nos omitimos de reconhecer a Deus, ou dar a Deus todo o controle que a Ele pertence. E isso, o Tiago fala muito bem, aquele que sabe que deve fazer isso e não faz, nisso está pecando. Ele já usou essa fórmula atrás, daqueles que diziam que tinham fé, mas não tinham obras. Então a fé, ele fala, a fé era falsa. Ele fala, quem sabe que deve fazer isso, que deve planejar, que deve sonhar, levando Deus em conta, e não faz, nisso está pecando. E João 13,17 fala da bem-aventurança dos que conhecem a verdade e a praticam. O Evangelho é assim, irmãos, é conhecimento e prática. A prática que vai demonstrar se nós de fato cremos e conhecemos. A prática que é a prova final do que nós cremos. Porque se nós não praticamos aquilo que falamos, nós não cremos de verdade. Nós falamos, Deus é soberano, mas vivemos como se Ele não fosse, então nós não cremos que Deus é soberano. Essa é a verdade. Então a nossa prática revela aquilo que nós somos. E uma parábola lá em Lucas 12 também, mais adiante no versículo 47, fala de um servo que conheceu a vontade do Senhor, que ele sabia o que o seu Senhor queria, mas não fez. O versículo diz, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a vontade, será punido com muitos açoites. Então a nossa responsabilidade em conhecermos a verdade de Deus e a praticarmos, em olharmos para uma igreja que a gente sonha que a igreja faça 100 anos, assim como nesse ano se comemora 500 anos da Reforma. Mas eu garanto que Lutero atrás nem imaginava o que a pregação daquelas 95 teses, ter pregado as 95 teses.
sucederia nos anos seguintes. Ele fez confiado em Deus, e ele planejou, ele tinha muitas estratégias com os demais reformadores, mas ele confiava em Deus. E nós, assim, para as nossas igrejas, para a nossa vida, para a nossa família, devemos levar isso em conta. Que Deus é soberano e que devemos entregar a Ele o controle. E aí sim podemos planejar. Irmãos, não saiam falando que eu não falei que era proibido planejar, tá? Nós devemos planejar. Eu fico feliz em ver esses planos, né? Eu já tive a alegria de passar por algumas igrejas que eu vi os planos e vi consumado, né? A igreja construída. Espero voltar aqui daqui uns anos, fazer uma visita para os irmãos e ver a igreja construída, prédios funcionando, com a igreja cheia, pessoas e pessoas se convertendo e adorando ao Senhor. Mas nós devemos sempre reconhecer que é somente se Deus quiser, que Ele está no controle de nossas vidas. Ele que diz se isso vai acontecer ou não vai. Sejam situações difíceis, problemas que venhamos a passar, mas sabemos que Deus está no controle. Portanto, relembrando aqui, já finalizando, irmãos, nós devemos reconhecer então a brevidade da nossa vida e a fragilidade. Reconheça isso. Veja como pequeno nós somos diante de Deus, diante do plano de Deus para a nossa vida. Reconheça também a soberania de Deus e que planejar sem Deus é pecado. Eu finalizo aqui com 2 textos. Um é Provérbios 16:1, que diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós fazemos planos e o provérbio deixa bem claro, mas a resposta certa virá do Senhor, e que nós possamos estar preparados para nos alegrarmos com a vontade de Deus. Por mais que seja difícil no presente, reconhecer que Ele é soberano. Outro texto, Provérbio 19:21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Nós temos propósitos, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer. Jesus, nesse momento final, suportando a dor, Ele fala: Deus, está difícil, mas que seja feita a Tua vontade, não a minha. Se Jesus fez isso, em cumprir a vontade do Pai, quem somos nós para vivermos a nossa vontade? Que possamos reconhecer em cada situação a vontade soberana de Deus e que nós realmente dependemos dEle em tudo. Sem mim, nada podeis fazer. Que Deus nos abençoe.